Olá, meus irmãos, meus queridos da comunidade do amor, como vocês estão? Espero que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam guardando a sua mente, o seu coração, os seus sentimentos, os seus pensamentos nesses dias. Sei que alguns estão passando momentos difíceis, outros estão bem, isso é normal, né? Perfeitamente compreensível, mas que a graça do Senhor esteja cobrindo a sua vida, guardando você, fortalecendo você nesses dias, que nunca falte essa presença maravilhosa do Senhor, que Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Louvamos o nome do Senhor Jesus por essa promessa maravilhosa. Que você esteja sentindo essa presença. Nesse mês agora de setembro, nós iniciamos uma nova jornada de estudos nas células. E o tema desse mês será a vida de Jesus. Nós vamos estar conversando sobre essa pessoa tão maravilhosa, diversas fases da vida de Jesus, o que representa Jesus para nós, uma biografia extraordinária, é o tema, Jesus, uma biografia extraordinária. Falar de Jesus assim é um privilégio assim tremendo. Eu não me considero digno nem de pronunciar esse nome lindo, doce, maravilhoso. Como eu amo Jesus, assim, o que ele significa para mim em termos de salvador dos meus pecados, mas o que ele significa para mim como pessoa, como um ser humano equilibrado, um exemplo perfeito do que é ser um ser humano. Isso para mim que é também muito extraordinário. Além de me salvar do pecado, da condenação eterna, eu aprendo com Jesus o que é ser um ser humano aos olhos de Deus. Então eu quero, em nome da igreja, desafiar você a fazer essa caminhada sobre a vida de Jesus nas próximas semanas. E queria que você olhasse esses dois aspectos de Jesus. Porque é isso que está presente em Jesus. Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus estava em Cristo. Então Deus resolveu abrir, a gente canta isso, né? Abriu mão da sua glória. Ele abriu mão da sua glória para vir visitar esses mortais perdidos, indignos, orgulhosos, pecadores miseráveis que nós somos, para nos encontrar, para tocar a nossa vida, para dar sentido à nossa vida, nos reconciliar com Deus, nós fazermos as pazes com Ele. Então, Deus estava em Cristo, ou seja, há duas naturezas, já estou antecipando até o estudo de hoje, há duas naturezas na pessoa de Jesus, a natureza divina e a natureza humana. Então, quando você estiver lendo os estudos dessa semana e das próximas semanas, preste atenção nesses dois aspectos de Jesus. O divino e o humano se manifestando na pessoa de Jesus. O texto que nós vamos utilizar do estudo dessa semana está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2,
os versículos de 1 a 20, que fala sobre o momento exato e histórico quando Jesus nasceu. Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 20. Estou lendo aqui na minha Bíblia, você acompanha aí, por favor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos narram desde o nascimento de Jesus até os acontecimentos após a sua ressurreição e a sua volta ao céu no corpo glorificado. Então, se a gente quiser ter uma visão completa da história de Jesus, nós precisamos ler os 4 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos, porque eles contam a história de Jesus de uma maneira parecida. Né? Sinóticos quer dizer olhando do mesmo ponto de vista. Então muitas coisas são repetidas em Mateus, em Marcos e Lucas, mas cada evangelho tem detalhes que o outro não conta, porque senão não precisaria ter 3 evangelhos, né, gente? É simples assim. Se um fosse cópia do outro, não precisaria ter 3, teria um só.
cada um escreveu para um público diferente e cada um tem uma linguagem própria, que para nós não parece ser muito, não aparece muito significativamente, porque você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, nós estamos lendo em português. Mas eles têm uma linguagem própria, eles têm um público-alvo, cada evangelista desse, e tem detalhes que um conta que o outro não conta. Então, assim, para a gente ter uma visão... João tem uma outra forma de escrever, um outro ponto de vista. João tinha um outro objetivo ao escrever seu evangelho. Né? Parece que João focou mais nos sinais que provariam que Jesus é o Deus Salvador. O Deus que se encarnou, se fez homem para nos salvar. E ele cita 7 sinais que provam que Jesus é esse Salvador, o Messias Salvador. Então João é bem diferente dos outros 3 evangelhos. Então, se você quer ter uma visão completa, você tem que ler os 4 evangelhos. E este é o desafio que nós estamos fazendo para você ao longo desses 2 meses que nós vamos estar estudando a vida de Jesus. E o desafio que a nossa igreja está fazendo é que você leia, todos nós leiamos juntos, 2 capítulos por dia. Você começar em Mateus, Marcos, Lucas e João, se você ler 2 capítulos por dia, no final desses 2 meses você terá lido os 4 evangelhos. Tem aí um lembretezinho. Nós temos também uma planilhazinha para você ir marcando as suas leituras. Você vai receber isso aí do seu líder de célula, o lembrete de ler 2 capítulos por dia e a planilhazinha, se você quiser marcar, né? Algumas pessoas já começaram a ler quando souberam que a gente ia estudar sobre a vida de Jesus nos evangelhos. Já estão lendo, mas você já sabe que nós vamos estudar a vida de Jesus nos 4 evangelhos. E nesse período tão complicado que a gente está vivendo, de escândalos, de questionamento sobre o que é ser cristão de verdade, aonde nós estamos colocando a nossa fé. Nós temos ouvido aí notícias tão tristes envolvendo figuras importantes que levam o nome de evangélicos, pastores, cantores, pessoas que ministram, que falam no nome do Senhor Jesus. E o mundo tem olhado para nós de uma maneira tão crítica, tão questionando se o Evangelho, se Jesus é isso tudo que a gente diz ser mesmo, se ele muda mesmo a nossa vida, se ser cristão é realmente ser diferente dos outros, porque parece que a gente fala, anuncia, mas no fundo nós somos tão falsos como uma nota de R$3, né? Nós somos tão falsos, tão corruptos como qualquer outra pessoa. Então é muito triste esse questionamento que o mundo tem feito. E a melhor coisa que a gente pode fazer agora é voltar às nossas origens. É olhar para Jesus. O que Jesus disse, não o que os homens dizem que é ser cristão, mas o que Jesus disse. Olhar para Jesus como nosso exemplo. Olhar para Jesus como a nossa bússola, como o nosso farol, para a gente não se perder e chocar contra as pedras aí do pecado, das tentações e dos enganos desta vida. Eu achei muito oportuna essa proposta de estudarmos sobre Jesus nesse momento que a gente está vivendo. Então aproveite. E não tem como você saber de Jesus. A melhor fonte são os evangelhos. Não é o que é pregado. Até na nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja equilibrada, graças a Deus. A gente não tem maluquices, doideiras que muitas vezes se ouve falar por aí. Mas mesmo assim, a melhor fonte para você conhecer Jesus é nos evangelhos. É ali que você vai saber quem ele é.
ali que você vai saber como ele viveu, ali que você vai saber o que ele ensinou, ali que você vai saber o que ele espera dos seus seguidores. Então, leia os 4 evangelhos, mergulhe lá e procure saber o que essa palavra, o que os evangelhos dizem sobre o teu mestre, o teu salvador. Né? No dia do batismo, você confessou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E o que se espera de um discípulo de Jesus, o que se espera de qualquer discípulo, é que ele seja como seu mestre. O que se espera é que você seja parecido com Jesus. Mas qual Jesus? O que está sendo dito aí, o que está sendo distorcido pelo testemunho dos homens? Não, Jesus dos Evangelhos. Jesus dos Evangelhos. Então essa é uma época muito oportuna para nós pregarmos o Evangelho. Ok? Então vamos lá. Sobre o nascimento de Jesus, nós temos muitas coisas para aprender e eu me sinto tentado em falar muito e eu não posso, porque temos uma limitação de tempo também. A primeira coisa que eu quero que você saiba é aquilo que nós não lemos aqui, né, no texto, nós lemos o texto de Lucas. Mas lá no Evangelho de João, João diz assim: o verbo se fez carne. João 1, versículo 14. O verbo, a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Isso é de uma profundidade que isso mereceria já um estudo aprofundado. A encarnação de Jesus é um dos temas da teologia quando a gente estuda. Como isso se deu, né? Como isso se deu? Então é isso que Lucas vai falar, né? Como é que o verbo se tornou carne, né? É isso que Mateus também fala, Marcos já começa num outro ponto da história de Jesus. Mas Mateus e Lucas gastam um tempinho falando sobre a gravidez de Maria, né? Maria e José estavam noivos. Sei que muitos já ouviram essa história, mas eu tenho que contar para a gente se situar. Maria e José, naquela época, algumas versões usam a palavra desposar, né? Eles estavam noivos, havia um contrato entre as famílias. Naquela época, os pais casavam os filhos, né? Os filhos tinham até um certo direito de escolha, mas o casamento era uma união social, não era só entre o homem e a mulher. Né? Então eles eram 2 jovens que haviam decidido se unir como marido e mulher, e eles estavam desposados, prometidos em casamento. Né? Algumas traduções bíblicas usam essa expressão, prometidos em casamento, desposados. Ou seja, hoje a gente usaria a palavra noivos. Então, ou seja, naquela cultura, não é como hoje, né, eles não tinham tido relações sexuais. A questão da virgindade no casamento era muito importante, né? Se guardar para o marido naquela cultura era fundamental. E hoje a gente tenta ensinar isso aos nossos jovens, né? Como é difícil, né? Para os jovens de hoje, bombardeados por várias mensagens do sexo livre, fácil, sem compromisso, né? Então, mas isso é um outro ponto para a gente conversar. Mas Maria estava ali, preservando a sua virgindade para se entregar a José, o seu noivo, no casamento. Então Maria recebe uma visita de um anjo em que ele diz: olha, salve agraciada do Senhor, Deus escolheu você para você ser a mãe do Salvador. Você terá um filho e você vai pôr nele o nome de Jesus. Jesus quer dizer o Senhor salva. É a versão grega do nome Yoshua. Yahvé salva, o Senhor salva. Então é a versão grega de Yoshua, Jesus o Salvador.
você vai ter um filho e vai pôr nele o nome de Jesus. Aí Maria fala assim, mas espera aí, eu não casei, eu não tive relação sexual com ninguém. Aí o anjo diz, opa, calma, porque vai ser diferente com você. Né? O Espírito do Senhor vai vir sobre você, você vai conceber e vai ter uma criança. E o que será gerado em você vai ser santo. Ou seja, você vai ter um bebê diferente. Não vai ser como os outros bebês. Maria ficou, logicamente, tentando entender tudo aquilo, né? É porque a Bíblia narra de uma maneira corrida, né? Mas é lógico que Maria deve ter pensado e questionado isso. Oh, como vai ser isso? Que isso? Como é que eu vou conceber uma criança sem ter relação sexual? Maria não era boba, não era ingênua, né? Ela sabia que para ter uma criança tem que ter relação sexual. Mas o anjo disse, olha, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Que esse é o questionamento que o ser humano faz hoje, o homem moderno, o homem da ciência faz. Impossível essa coisa de ser concebida pelo Espírito Santo. Isso é uma história bíblica, isso é uma história da carochinha. A virgem concebeu uma criança, isso é uma mentira, isso não existe. A Bíblia está inventando uma história para dizer que Jesus é diferente. Então, mas aí é que está. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Isso só pode ser compreendido se eu crer no milagre. Isso só pode ser compreendido se eu crer que o nascimento de Jesus é uma coisa sobrenatural. Se eu não olhar do ponto de vista do sobrenatural, não tem como aceitar isso. É por isso que Paulo vai dizer que o evangelho parece loucura para aqueles que se perdem. Porque o homem moderno não aceita o que o Evangelho diz. Vai de encontro, choca com o que a ciência e o senso comum aprenderam. Então, Deus visitou essa mulher e o Espírito Santo inseriu uma semente sobrenatural no óvulo de Maria e Maria engravidou. Mas Maria, olha, é interessante, ela disse assim, aqui está a serva do Senhor. Seja feita como ele falou, apesar dela não entender bem como isso iria acontecer, né? O anjo explicou, mas com a razão talvez ela tenha ficado confusa, né? Mas o fato é que ela depois sentiu que uma criança estava se desenvolvendo dentro dela. Aí depois vem a história dela, o anjo, ao mesmo tempo que visitou Maria, visitou também José, né? Porque veja bem, a noiva dele engravidou, pô. O que passaria na cabeça desse homem? Minha noiva me traiu, eu fui traído. Mas o milagre de Deus, quando acontece, gente, acontece de uma tal maneira que não há confusão, né? José entendeu e aceitou isso. José também confiava em Maria. E ele entendeu, e os dois assumiram esse plano de Deus na vida deles. E José passou a guardar e proteger a sua esposa. Agora, o próprio Lucas fala aqui que Maria engravidou do seu primogênito, né? Essa história de que Maria foi virgem para sempre, né? Como se diz aí no ensino católico, né? Que ela permaneceu virgem. Não, o Lucas fala que Maria engravidou do seu primogênito, né? Ou seja, Lucas 1, versículo 7. Maria deu à luz o seu filho primogênito. Jesus teve irmãos, tá? Ele foi o filho mais velho. Depois José e Maria tiveram relações e eles tiveram outros filhos. E tanto é que mais tarde a Bíblia vai falar de situações em que os irmãos de Jesus o criticam, né? Por verem ele assoberbado, pressionado pelas multidões. Os irmãos acham que ele está louco porque ele não tinha sossego, né? As pessoas não davam sossego a ele e ele estava ali sempre atendendo as pessoas. Então Jesus tinha irmãos. Mas vamos lá, o nascimento de Jesus foi diferente dos outros, porque foi uma concepção sobrenatural do Espírito Santo. Até aí tudo bem?
É muito importante isso. Como é que a gente crê nisso? A gente crê porque a gente crê que Deus faz milagres. Se a gente crê que Deus criou o mundo pela sua palavra, como diz Gênesis, que Deus disse haja e o mundo veio a existir, a gente pode crer que Deus pode visitar o ser humano e gerar um bebê numa virgem. Não tem muito o que falar sobre isso, é fé. Em alguns momentos a fé vai exigir de nós que a gente questione a nossa razão, a nossa lógica, né? Em alguns momentos. Nem sempre a fé é ilógica, mas muitas vezes a fé questiona a lógica, questiona o racional, o natural, né? Esse é um dos casos. Então, a divindade de Jesus. Por que foi importante Jesus nascer concebido pelo Espírito Santo? Da semente sobrenatural. Porque Jesus, para ser o Salvador, ele não podia ser um homem como os outros, porque todos os outros homens nascem de uma semente corruptível. A Bíblia diz que todo ser humano que nasce em pecado, porque o pecado ele é passado da natureza humana de pai para filho. Todas as pessoas nascem pecadoras. Se Jesus nascesse da semente de José, ele seria pecador como qualquer outro homem. E como é que ele iria nos salvar? Não teria como nos salvar. Para ele nos salvar dos nossos pecados, ele tinha que ser concebido de uma maneira sobrenatural. E foi isso que aconteceu. Então, 3 títulos são dados a Jesus nessa passagem de Lucas, capítulo 2, versículo 10. Há o título de Lucas 2, versículo 10. Não tenham medo, os anjos falaram. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria. Aí o versículo 11 diz, é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Salvador, Cristo e Senhor. Esses 3 títulos se referem à natureza divina de Jesus, porque só Deus pode salvar o homem dos seus pecados, né? O título de Salvador, ele aparece também lá em Isaías 43, quando Deus diz assim, eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito e Sebar em troca de você. Eu mesmo sou o Senhor, além de mim não há Salvador algum. Então já no Antigo Testamento se falava que Deus era o Salvador do seu povo. E quando o Novo Testamento diz que Jesus é o Salvador, os judeus entenderam. Opa, como assim Salvador? Só Deus pode salvar alguém dos seus pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Então, quando a Bíblia se refere a Jesus como Salvador, indiretamente ou por inferência, a gente deduz que Jesus é Deus. Mateus 1:21 diz que o seu nome será Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus confirma esse título de Jesus como Salvador do seu povo. Um outro título que aparece aqui é Cristo. Cristo é uma versão grega do hebraico, Messias. No hebraico, Messias quer dizer ungido, como no grego, Cristo. Cristo em grego e Messias em hebraico são a mesma coisa, quer dizer ungido, ou seja, no Antigo Testamento Deus disse que enviaria alguém, um ungido, para salvar o seu povo, para estabelecer o seu reino eterno, para eliminar a maldade do mundo e estabelecer o seu reino eterno. Ou seja, Deus está dizendo que Jesus é esse rei prometido, Jesus é esse ungido, porque os reis eram ungidos quando eles assumiam o reinado, o trono. Só que a diferença dos reis humanos para Jesus é que quem ungiu foi o próprio Deus. Porque os profetas diziam, virá um dia um rei eterno, que estabelecerá o domínio de Deus nesta terra. Então Jesus é esse Messias. Quando chama Jesus de Cristo, os judeus entenderam, e os romanos que dominavam
o mundo, politicamente, militarmente, dominavam a Judéia, dominavam o povo judeu, os romanos entenderam, peraí, então quer dizer que virá um outro rei, teremos um outro dominador, isso gerou um problema. Eles ficaram de orelha em pé. Tanto é que quando Jesus foi julgado pelos romanos, perguntaram, você é o rei dos judeus? Diga se você é o rei dos judeus, se você é um subversivo, se você está querendo tomar o poder. Essa que é a questão, né? Então, quando se chama Jesus de Cristo, estamos dizendo que ele é um ungido prometido, o rei que dominará sobre tudo e sobre todos. E ele é mesmo. Ele ainda não está reinando totalmente, mas ele está no trono. E um dia ele estabelecerá o seu domínio sobre tudo e sobre todos, e toda a língua confessará. Confessará o quê? Que ele é Senhor. É outro título que aparece aqui. Dizer que ele é o Senhor, a palavra Senhor no grego é Kyrios. E lá no hebraico, a palavra que traduzida para Senhor é Adonai. Então o que quer dizer? Chamar Jesus de Senhor é afirmar a sua autoridade divina, o seu direito de dispor do planeta, dispor dos seres humanos, o seu direito de dizer o que é verdade e o que não é, o seu direito de se pronunciar e exigir dos seres humanos reverência, adoração. Chamar Jesus de Senhor é isso, é dizer que ele merece, que ele tem autoridade para dizer o que é certo, o que é errado, que ele merece respeito e adoração. Então, esses três títulos, Salvador, Jesus, Salvador, Cristo, um Messias, ungido, e Senhor, dizem respeito à divindade de Jesus, porque só tendo a natureza divina que ele pode ser Salvador, ungido e Senhor. Então, esse é o primeiro ponto, a divindade de Jesus. O segundo ponto é a humanidade de Jesus. Você vê que Lucas se preocupou de dar os detalhes históricos do nascimento de Jesus. Ele fala que na época em que Jesus nasceu, quem era o imperador? César Augusto. César Augusto foi imperador de 31 a.C. até 14 depois de Cristo. Quem era o governador que dominava sobre a cidade onde vivia José e Maria? Era Quirino. Quirino era o governador da Síria, mas ele também mandava em Nazaré, que era de onde vieram José e Maria, e ele também era governador que mandava em Belém, da Judéia. Então, o que Lucas está dizendo? Jesus, ele é humano, ele é histórico. A tua certidão de nascimento tem lá o dia que você nasceu, a cidade, o estado que você nasceu, tem a hora que você nasceu, em que local, maternidade você nasceu. É isso que Lucas está dizendo. Jesus, ele era divino, mas ele era humano. E ele nasceu num dia histórico. Haviam reis naquele período. E ele cita esse reis para dizer, foi nessa data. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque já no início da igreja começaram a surgir heresias que questionavam se Jesus era humano mesmo, se ele tinha uma natureza física, humana, um corpo físico, né? Por exemplo, os gnósticos questionavam a natureza física de Jesus, a natureza biológica de Jesus, porque para os gnósticos a matéria é corruptível, a matéria ela envelhece, ela apodrece. Então, para os gnósticos, a matéria é má. Só o que é espiritual é duradouro, é bom, é eterno. Então eles diziam, Jesus não pode ter tido um corpo físico, porque se Jesus é Deus, Deus não se mistura com a matéria, Deus não se mistura com o que é corruptível. Isso na visão gnóstica, por favor, tá? Então eles diziam, não. Mas nós vimos Jesus. Aí os gnósticos diziam, sim, que vocês viram era uma aparência, o que vocês viram era um corpo virtual. Hoje o virtual é comum, né? Você bota um óculos lá virtual e parece que você está dentro de um cenário real, né?
você joga no virtual, você visita prédios que estão em construção, você entra na sala, nos quartos, você vê os móveis, né? Médicos fazem cirurgia com tecnologia virtual, eles colocam aqueles óculos, eles olham ali o corpo do paciente, eles estudam assim, né? Hoje em dia o médico bota um óculos desse virtual e é como se ele estivesse vendo um corpo humano ali, ele mexe nos órgãos, né? Então, é o que os gnósticos diziam, não, o que vocês estão vendo é uma coisa virtual, não é físico, não é matéria. Mas o que os evangelistas escreveram, e foi por isso que João disse assim, o verbo, o eterno, o Deus, o divino, se tornou carne e habitou entre nós. O mesmo João que escreveu o Evangelho, lá na sua carta ele diz, nós vimos, tocamos nele. Ou seja, ele tinha um corpo físico. É por isso que os evangelistas vão explicar o nascimento físico de Jesus. Jesus nasceu como um ser humano comum. Um bebê, indefeso. E diz o texto que quando ele nasce numa data específica, num local específico. Veja que o decreto de César Augusto de fazer as pessoas voltarem à cidade onde nasceram para fazer o recenseamento, César Augusto, que era o imperador, o cara que se achava um deus, que mandava no mundo dominado por ele estava cumprindo uma profecia bíblica, porque a profecia dizia que o Salvador iria nascer em Belém. E a obrigar, quando ele faz o decreto, César Augusto, e obriga José e Maria a irem a Belém se recensear, ele cumpre a profecia bíblica, porque quando José e Maria vão a Belém fazer o recenseamento, são obrigados a isso, chega lá, Maria entra em trabalho de parto, e tem aquele problema todo de não ter vaga, porque várias pessoas viajaram para as cidades para fazer o recenseamento. E eles chegam lá, não tem vaga nas pousadas, né, nos hotéis da época, nas pensões, sei lá o nome que você queira usar. E aí ofereceram para eles, olha, só resta aqui onde é o estábulo, né, onde a gente guarda os animais, é tudo que a gente pode oferecer para vocês. Aí eles não têm alternativa, vão ficar aqui mesmo, né, junto com os bichinhos, né. Aí você pensa que coisa linda, a gente faz aquela peça de Natal, né? Tava ali o burrinho, tava ali a manjedoura, né? A gente faz a manjedoura toda bonitinha, forradinha com palha. Gente, aquilo devia ter um fedor enorme, um mau cheiro, né? Os animais faziam as necessidades, muitas vezes ali dentro do estábulo mesmo, né? Que o animal não vai no banheiro, não dá descarga, não usa papel higiênico, né? Então eles estavam numa situação muito desconfortável, não tinha conforto nenhum, não tinha as mínimas condições que você não teria um filho assim se você não escolhesse. É uma situação muito indigna, mas foi nessas condições que Jesus nasceu. Para dizer o que, gente? Para dizer que ele se solidariza com o pobre, para dizer que ele se solidariza com a nossa fragilidade. Jesus nasce nessas condições para dizer, não nasceu no berço dos ricos, pensa isso. Deus poderia ter escolhido uma família rica. Não existiam ricos naquela época? Claro que sim. Mas Deus escolhe José e Maria, uma camponesa, Maria e um carpinteiro, para dizer, não, eu escolho os pobres, um começo humilde. Então Jesus nasce ali nessas condições precárias para ser também o salvador dos pobres, para dizer que Deus olha. E se tem uma coisa, gente, outra coisa que está gerando muita polêmica na internet aí é essa coisa do evangelho social, se a igreja deve se envolver com causas sociais ou não. Eu não quero entrar nessa polêmica, eu só quero que vocês pensem o seguinte: quando a Bíblia fala dos pobres, o que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, do lado de quem Deus está? Deus está do lado dos ricos, na grande maioria das vezes esmagadora, se não todas.
Deus está do lado dos pobres. Não estou falando que isso é um motivo para a gente sair fazendo guerrilha, tomar o poder, ser de comunista, não é disso que eu estou falando. Eu só estou querendo que você pense o seguinte: Deus está do lado de quem? Leia o Antigo Testamento e leia o Novo. Deus está do lado dos menos favorecidos, dos oprimidos e dos pobres. Eles estão do lado dos pobres só porque eles são pobres? Não, porque na grande maioria das vezes os pobres são oprimidos. Eles são, pelo fato, a própria pobreza já é resultado de uma injustiça social muitas vezes. A acumulação das riquezas na mão dos ricos, a má distribuição. Tem N razões para explicar isso. Mas não é só isso. O dinheiro torna muitas vezes o homem senhor de si mesmo. Ele acha que por ter dinheiro ele pode controlar o seu destino, inclusive a sua própria eternidade. Né? Eu já ouvi gente dizer assim: Deus é o dinheiro no meu bolso, que com dinheiro eu faço o que eu quero. Engraçado que quem me disse isso, quem me disse isso hoje tem medo de ficar sozinho em casa. Envelheceu, se tornou um indivíduo extremamente medroso, não consegue dormir sozinho. Impressionante, né? Então, Deus está ao lado dos pobres, porque os pobres não têm quem os defenda. Lê lá, a Bíblia fala isso. Quem é o defensor dos pobres? É o Senhor. Quem é o defensor dos desvalidos, dos despossuídos? E quem é que é manipulado pelos políticos? São os pobres. Porque os ricos têm como se virar, se defender. Numa crise econômica, num problema de saúde, o indivíduo se vira aí, paga um plano, paga uma cirurgia. Se ele não está satisfeito com o Brasil, ele viaja, vai para outro país. Os pobres não têm ninguém, eles não podem. Eles têm que ficar aqui e passar por tudo isso que a gente passa. Então Jesus, ao nascer num ambiente desse, vir de uma família humilde, nascer entre os pobres, já é para a gente pensar do lado de quem Deus está. Não, veja, a Bíblia não é contra a riqueza, pelo amor de Deus. Isso é um outro extremo. Dizer, Deus é contra a riqueza, Deus é contra a pessoa que prosperou com o seu trabalho. Não, a Bíblia fala que se você for uma pessoa honesta, se você souber usar os seus bens, você vai prosperar. A Bíblia tem promessas em relação a isso. Perfeito. A Bíblia não é contra a riqueza, a Bíblia é contra o amor à riqueza. É contra você colocar a riqueza como um Deus na sua vida. Mas o problema dos pobres é esse, é que eles acabam ficando numa situação que eles têm que se submeter a quem tem o poder e quem tem o domínio econômico. E aí, muitas vezes, eles são explorados. Eles têm as suas necessidades ignoradas, né? Então, quando Jesus nasce num ambiente desse, é para a gente pensar assim. Pensar um pouco sobre essa questão social, sim. Independente se você é de direita ou de esquerda, pense nisso. De que lado, qual é o lado que Deus assumiu? É do despossuído, do desvalido, do necessitado. Eu não estou falando aqui dos aproveitadores, gente que não quer nada com a vida, que fica se aproveitando das esmolas, fica se aproveitando dos benefícios sociais. Isso aí é uma discussão longa, tá? Que os benefícios sociais causam dependência. Sim, isso aí a gente pode discutir isso um dia. Mas o fato é que tem muita gente que necessita mesmo. Isso é real, né? E a Bíblia fala sobre isso, que nós devemos olhar para esse lado social, sim. Não que a igreja tenha que se envolver nesses movimentos, mas pensar isso, sabe? Então, tivemos aí várias reações das pessoas ao nascimento de Jesus, né? Tivemos as reações, por exemplo, os pastores, quando ouviram a boa notícia dos anjos, eles foram lá verificar. Verifique. Quando você estiver lendo os evangelhos, seja curioso, queira entender o que Deus está falando com você. Reflita como Maria fez. Maria ouviu aquelas promessas todas. Ele ouviu os pastores dizendo, olha, Deus vai usar essa criança. Maria ficou refletindo sobre tudo que ela ouvia, ela meditava no seu coração. Medite, pense o que Deus está falando a você.
na história de Jesus. Eles ficaram admirados. Será que Jesus causa admiração? Uma das coisas que me preocupa muito em mim é quando eu começo a ficar frio, não ler um texto bíblico, uma promessa, e aquilo não tocar mais o coração. Jesus tem que provocar admiração em você, porque senão você não vai conseguir ser um discípulo se você não ama o seu mestre, se esse mestre não causa em você uma paixão, um desejo de ser igual a ele. É isso que eu às vezes peço a Deus. Deus, eu quero me encantar com Jesus, assim. Eu quero continuar encantado por Ele. Eu quero ler o texto, uma palavra dele e dizer assim, meu Deus, que extraordinário isso. Eu quero ser provocado por Ele. E por último, eles divulgaram, saíram contando o que eles viveram. Então, um dos objetivos do Evangelho é que essa boa notícia da vinda de Jesus aos homens, à humanidade, seja espalhada por todo lugar, para todos os povos, dizendo, sim, Deus nos visitou, esse bebê que nasceu é o Salvador, é o Messias prometido, ele veio salvar você, ele ama você. Que você seja esse que divulga as boas notícias. Então, leia os Evangelhos, 2 capítulos por dia, durante esse período, começando a partir de hoje, e que você tenha experiências maravilhosas com Deus, você se apaixone por Jesus e pelos seus ensinos, que Ele encante você fique admirado como esses pastores ficaram, que você fique assim encantado, que você se emocione. Preste atenção em como Jesus trata as pessoas nos Evangelhos. Preste atenção no que Ele quer dizer com seus ensinos. Enfim, eu não quero me alongar mais, porque eu já não me alonguei muito. Eu espero que essas experiências desse mês e os próximos estudos sejam maravilhosas para você. Deus te abençoe.